Também que eu fico muito feliz de você estar aqui. Eu sou o Carlos, para quem não me conhece, e eu realmente creio, você está ouvindo o que eu vou falar agora? Eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração muito específica nessa manhã. A gente tem orado por isso, pedido a Deus por isso, como sempre fazemos todas as semanas, e nós cremos que nós não estamos reunidos aqui só para preencher a nossa agenda de domingo de manhã. Nós estamos reunidos aqui porque nós viemos adorar a Deus, porque nós viemos colocar o nosso coração diante de Deus, e quando nós fazemos isso, Deus fala diretamente ao nosso coração. Então, se o teu coração está diante de Jesus, deixe Deus realmente ministrar a sua vida. Eu estava me lembrando, ao pensar no tema de hoje, eu estava me lembrando de um acampamento de jovens que aconteceu em 1992. Acampamentos são muito poderosos, são muito impactantes. Nós tivemos os adolescentes que voltaram do acampamento há 15 dias, completamente tocados, movidos por Deus, novas amizades, coisas extraordinárias que Deus faz. E eu posso falar do acampamento, inclusive os jovens vão ter o acampamento deles agora em mês de outubro, né? Eu posso falar porque foi num acampamento que eu rendi o meu coração a Jesus, de fato. Tinha ido aos cultos, comecei a fazer o curso bíblico, mas foi lá no acampamento que eu me rendi a Jesus. 3 anos depois eu já era um seminarista, estudante no seminário, e já estava liderando o ministério de jovens na igreja. E nós fomos para esse acampamento com centenas de jovens. Aqui o acampamento Shalom. Nós tínhamos mais de 200 jovens naquela ocasião, e o acampamento foi um mover de Deus. Todo mundo muito impactado, muito tocado. Voltamos para a cidade de Maringá, e assim muitos jovens haviam se convertido ali. E nós tínhamos um jovem que tinha chegado à igreja algumas semanas antes. Um jovem, um moreno mais alto do que eu, jogava muito bem, praticava muitos esportes. Naquela época a galera estava jogando, tínhamos arrumado uma quadra de vôlei próximo, fizemos até um torneiozinho na igreja, então o pessoal estava jogando voleibol, e ele jogava muito bem. E ele se tornou amigo de todo mundo, frequentando os cultos, e ele foi para esse acampamento. Nossa, lá ele rendeu o coração a Jesus, com outros jovens que se entregaram a Cristo. E aí no pós-acampamento, no sábado seguinte, no próximo culto de jovens, nós selecionamos alguns daqueles jovens para dar testemunho. E eu me lembro que ele deu um testemunho muito bonito, de como ele tinha rendido o coração a Jesus, como tinha sido a experiência dele, o impacto, né, de Jesus e também do acampamento, de tudo que ele havia vivido ali na vida dele. Foi muito tocante. Aquele culto foi o último culto que eu vi ele na igreja. O culto que ele deu testemunho de conversão. Na verdade, eu nunca mais vi esse jovem, nunca mais. E olha que ele tinha amizades com o pessoal da igreja, comigo também, jogávamos juntos lá, nunca mais o vi. É claro que é uma coisa inusitada, como alguém que tem recebido o Evangelho, como alguém que foi tocado por Deus de tal forma, chega numa semana, testemunho do que Jesus fez, do que Jesus realmente realizou no seu coração, de como tudo aquilo agora fazia sentido para a história da sua vida, e de repente, aquela última vez que essa pessoa está realmente conectada ao corpo de Cristo. Os vínculos que foram feitos, as amizades, tudo foi quebrado. Mas não só isso, aquilo que ele diz que Deus havia feito na vida dele caiu por terra. O vínculo que havia sido formado por causa da graça de Deus entre ele e Jesus caiu por terra. Eu fico abismado muitas vezes como nós, seres humanos, temos experiências assim, efêmeras, passageiras. Eu me lembro a pastora Marinês compartilhando com a gente, alguns anos atrás, quando ela estava na África, conversando com uma missionária que já estava trabalhando nesse continente há alguns anos, e essa missionária em lágrimas, dizendo para a pastora Marinês o seguinte: eu quero ver conversões verdadeiras, eu quero ver conversões genuínas, eu quero ver transformação de vidas. A gente prega o Evangelho, as pessoas aceitam Jesus, mas elas continuam nos mesmos pecados grosseiros, elas continuam vivendo o mesmo tipo de vida que elas tinham antes de conhecer Jesus. E essa missionária em lágrimas, claro, ela havia deixado o país dela na Europa, ela havia deixado família, ela estava investindo seu tempo, sua energia, seus recursos para fazer a obra de Deus, pregando o Evangelho com dedicação, ela e sua família. Mas por anos ali, ela diz assim: nós não temos visto conversões genuínas, conversões verdadeiras. A gente pode levantar a pergunta o seguinte: esse jovem que foi para esse acampamento, será que ele se converteu de verdade?
e aí ele esfriou na fé, ele se desviou? Ou ele só teve uma experiência religiosa? Eu acho que talvez pela brevidade da experiência dele com Jesus, talvez tenha sido só uma experiência religiosa. Mas eu e você conhecemos pessoas que às vezes tiveram muito mais tempo no Evangelho, muito mais tempo dentro da igreja, muito mais tempo tendo acesso aos recursos espirituais que Deus nos permite em sua graça, e que também não vivem em Jesus. Eu e você conhecemos pessoas que já testemunharam de Cristo, já se batizaram, muitas vezes deram testemunho para dentro da sua família, para os colegas de trabalho, que depois estavam vivendo o mesmo tipo de vida que sempre viveram, cometendo os mesmos pecados grosseiros que sempre cometeram, continuando deuses da sua própria vida do mesmo jeito do que de antes de terem a experiência de conhecer Jesus, o Evangelho. Eu estava fazendo meu devocional nessa manhã, em 1 Coríntios capítulo 10, e o apóstolo Paulo fala do povo de Israel, como eles beberam da mesma rocha espiritual, como eles foram ministrados da mesma forma, e a rocha era Cristo, como eles tiveram acesso aos recursos espirituais, e Paulo diz assim: mas a maioria deles pereceu no deserto. E ele fala, o que está registrado é um exemplo para nós, para que não cobicemos as coisas más. Ou seja, ele está falando de um grupo de pessoas, irmãos, preste atenção, se você conhece a história bíblica no Velho Testamento, um grupo de pessoas, eles presenciaram as 10 pragas no Egito, eles viram o Mar Vermelho ser aberto, eles viram o exército mais poderoso do mundo na época, o exército egípcio, ser derrotado pela mão de Deus, de forma sobrenatural. Eles viram milagres que eu acho que eu e você nunca veremos dessa dimensão em toda a nossa vida. Mas a Bíblia diz que a maioria deles pereceu. Alguns foram salvos, mas a maioria pereceu. Isso nos leva a pensar que milagres não geram fé salvadora. Você presenciar milagres, você experimentar milagres, não quer dizer necessariamente que você está sendo salvo por Jesus. A sua vida está indo bem, não quer dizer que a vida está no caminho de Deus. Às vezes eu começo a conversar com as pessoas, elas dizem assim, não pastor, mas Deus tem sido tão bom, Deus está comigo, olha, eu tenho prosperado no emprego, graças a Deus a família está bem, os filhos estão com saúde. Espera aí, isso não quer dizer que você está salvo. Essa visão utilitarista da nossa sociedade, quer dizer, eu sou abençoado quando as coisas estão funcionando para mim, eu não sou abençoado quando elas não estão. Pode ser o contrário. Às vezes você está numa luta, você está com vento contrário, você está enfrentando um deserto na sua vida, passando por uma tempestade terrível, mas você está profundamente, poderosamente abençoado por Jesus, porque você está sendo sustentado em tudo isso, está crescendo nele, seu caráter está sendo refinado. Às vezes a gente pensa que a bênção de Deus está quando todas as coisas, as circunstâncias estão a nosso favor. Quem aqui tem mais fé, irmão? É aquele que está vivendo com vento a favor? Ou é aquele que, apesar do vento contrário, está firme em Jesus, honrando a Jesus com a sua vida? Quem é que tem mais fé? Quem é que está de fato sendo mais abençoado? Às vezes a gente se pergunta, irmãos, como é possível alguém estar tantos anos recebendo o Evangelho no seu coração, em comunhão com a igreja, e continuar sendo Deus da sua própria vida? Quando a gente olha na história da igreja, há vários exemplos. Um exemplo que eu quero mencionar aqui é o exemplo de John Wesley. John Wesley, um homem extraordinariamente usado por Deus, com muito impacto em todo o mundo cristão, através do movimento metodista, que depois se tornou a Igreja Metodista, um avivalista, um homem extremamente perspicaz no seu coração, na sua mente, para organizar a igreja em pequenos grupos, de tal forma que as pessoas pudessem realmente se manter na fé, crescer na fé, servir o Senhor. Mas John Wesley tem uma experiência de conversão muito inusitada, porque ele já era, assim, alguém envolvido na obra de Deus, com um extremo testemunho, extremamente metódico na sua fé, com princípios rígidos. E aí então ele vai como missionário às 13 colônias nos Estados Unidos, ele atravessa o Oceano Atlântico, sai da Inglaterra, vai para os Estados Unidos. E a história dele diz que o ministério foi um fracasso completo. Ele não ganhou uma única alma para Jesus. Passou meses lá, nada aconteceu. Nada de extraordinário, nada de sobrenatural. Aí a Bíblia diz que no caminho de volta, irmãos, enquanto ele está no Oceano Atlântico, voltando de navio,
ele está junto com um grupo chamado Moravianos, um grupo de cristãos fervorosos, que realmente criam na conversão como produto da obra sobrenatural do Espírito Santo, e eles estavam em oração. E a história de Wesley diz que enquanto eles estavam ali naquela travessia, há uma tempestade sobre o navio chamado Simons, impressionou profundamente John Wesley. Ele estava com medo, ele estava aflito, ele pensou que ele ia morrer, e ele não tinha certeza da sua salvação. Mas enquanto isso, esse grupo morável, eles estavam orando e cantando salmos. A biografia de John Wesley diz que ele perguntou para os morávios: as vossas mulheres e os vossos filhos não têm medo? E eles responderam: não, as nossas mulheres e crianças não têm medo de morrer. Não tem medo de morrer. Mais tarde, quando ele chegou à terra, um pregador morável chamado Spangenberg perguntou ao John Wesley: você conhece Jesus Cristo? Você conhece Jesus Cristo? Cara, o John Wesley foi pregar Jesus nos Estados Unidos. Ele estava lá como missionário. E o cara está perguntando se ele conhece Jesus Cristo. Você conhece Jesus Cristo? A biografia de Wesley diz que essa pergunta perturbou-o por 2 anos inteiros. Ele teve um outro conselho de um outro pregador morável que disse para ele: pregue a fé até que você consiga tê-la. E depois, porque você já tem, pregará a fé. Ele precisava de uma fé viva, irmãos. Isso significa que realmente as pessoas podem estar dentro da igreja, as pessoas podem estar pregando o evangelho como eu estou fazendo aqui, e não terem uma experiência real de conversão, de novo nascimento, como produto da fé em Cristo Jesus. É possível alguém frequentar a igreja por 50, 80 anos e não ter uma experiência com Jesus. Porque a experiência de John Wesley era uma experiência religiosa. Como eu disse, ele era um cara extremamente metódico, ele fez parte de um clube santo, onde ele estudava, juntamente com seu irmão e alguns amigos, e ele criou todo um ritual, com práticas bíblicas, com boas práticas. Ele cria que, fazendo as coisas certas, uma liturgia certa, que doutrinas certas, que crenças certas, possibilitariam a ele a salvação. Mas não é isso que aconteceu. Conversando com meu irmão ali, o Silas Rocha, que é um admirador e um estudioso de John Wesley, ele estava falando, ele tinha essa visão sacramentalista, ou seja, de que a igreja mediava ele e Deus, e que se você fizesse os sacramentos da igreja, se você cumprisse os rituais da igreja, a liturgia da igreja, você estava salvo. Mas isso é uma visão religiosa, irmãos e amigos, religiosa. Agora tem tudo a ver comigo e com você, porque quando nós olhamos o nosso contexto religioso no Brasil, nós vemos da mesma forma. A gente acha que se a gente frequentar a igreja nos domingos, a gente abasteceu para a semana e que está tudo certo. A gente acha que se a gente fizer o curso bíblico Descubra, e a gente então for batizado, e a gente estiver num grupo de crescimento, então a gente está salvo. Por quê? Porque nós temos essa visão que é desse arcabouço religioso brasileiro. Essa coisa está arraigada dentro de nós. Eu me lembro quando eu era menino, morava aqui em Londrina, morei dos 10 anos aos 13 anos aqui em Londrina quando era criança. Eu morava na Vila Casone, tinha a igreja Nossa Senhora de Fátima, que está lá até hoje, ali na Avenida 10 de Dezembro. Eu cruzava, ia pela rua Tremembés, cruzava a Avenida 10 de Dezembro e ia para a missa sozinho, domingo pela manhã. E aí alguns amigos da escola começaram a fazer a catequese para a primeira comunhão. E eu fiz inteirinho o curso. Não guardei nada, mas eu fiz o curso inteirinho. Inteirinho, não faltei. Chegou o momento da primeira comunhão, meus pais foram na missa finalmente, porque eles não iam, eu ia sozinho. Eles foram na missa porque estavam ali, o papel religioso, o filho está fazendo a primeira comunhão. E aí, conversando com os meus amigos, a professora da primeira comunhão disse assim: olha, agora tem um curso de crisma. Eu já estava assim, tão satisfeito que eu tinha feito primeira comunhão, irmão. Aí inventaram mais uma coisa. Aí, conversando com os amigos, teve um amigo muito esperto, muito inteligente, muito perspicaz, que ele me disse assim: olha, eu fiquei sabendo que quando as pessoas vão casar, que o curso de crisma é mais rápido. Diz que é bem rápido o pessoal casar. Aí, juntamente ali com essa perspicácia do meu amigo, eu pensei:
Eu vou fazer crisma quando eu for casar, então Por que eu vou fazer agora, se lá na frente é mais rápido? E foi isso que eu fiz, irmãos. Quer dizer, é isso que eu não fiz, porque até hoje eu não fui crismado. Preciso fazer o curso de crisma ainda. Até hoje eu não fiz. Até hoje. Por quê? Porque a minha experiência religiosa era só aquilo. Eu fiz primeira comunhão, agora estou bem com a igreja, estou bem com Deus. Olha, coisa maravilhosa que eu fiz. Eu fiz primeira comunhão, agora Deus está comigo, eu estou com Ele. Você entende isso? A gente vê o relacionamento com Deus em termos religiosos. Eu faço coisas para agradar a Deus, para ter a sua bênção. Eu não o desejo, eu não o quero, eu não o amo. Eu só quero o que Ele tem para oferecer para mim. E eu uso a religião para ter acesso a essas coisas. E é o que eu sempre digo, irmãos, o cristianismo tem uma lógica diferente de todas as demais religiões, as milhares de religiões existentes no mundo. Só o cristianismo tem a dimensão da salvação pela graça mediante a fé. É só o cristianismo que a lógica é a inversa. Você não faz coisas para agradar a Deus, para receber as suas bênçãos ou ser salvo por Ele. Você é salvo por Ele, por aquilo que Ele já fez por você na cruz do Calvário, por aquilo que Cristo já fez na cruz, e por causa daquilo que Cristo fez na cruz, ao crer, você é salvo hoje pela graça, sem nenhum mérito, sem nenhuma obra, sem nada que você tenha feito, só por causa daquilo que Cristo fez, porque a cruz de Cristo é suficiente, completa, para a nossa salvação. Não precisamos nada mais do que a cruz de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. É Jesus. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, a lógica do cristianismo, entenda isso. Você pode pegar qualquer religião que você conhece, pode estudar as várias religiões do mundo, não há nenhuma religião que você é salvo por aquilo que Deus mesmo fez por você. Todas as religiões você tem um caminho. Se eu vou na encruzilhada deixar um trabalho, se eu vou num centro espírita, se eu vou servir a Alá com rigidez ou com zelo, qualquer religião, o hinduísmo, qualquer religião que você pensar no mundo, todas elas dependem do que você faz para ser salvo. Só o cristianismo não depende de você. A salvação depende do que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso não é maravilhoso, irmãos? Você que está aqui que ainda tem dúvidas sobre a fé cristã, será que isso não seria um ótimo sinal para você avaliar a fé cristã, o cristianismo, e considerar que provavelmente o cristianismo realmente é a única, não por ser uma religião, mas é a única fé que realmente pode conduzir você a um relacionamento pleno de salvação com Deus, por causa do seu Filho unigênito? Será que você não deve considerar que todas as religiões do mundo seguem uma lógica humana, e o cristianismo segue uma lógica completamente inversa? É a lógica de Deus vindo na sua direção, e que isso não deve levar você a abrir espaço no seu coração, pelo menos para considerar e estudar, a meditar o que a Bíblia diz que Deus tem para você em Cristo? Será que isso não deve despertar você a avaliar melhor as suas opções, já que temos tantas, e a pensar com seriedade sobre a sua fé, sobre o seu relacionamento com Deus através de Cristo? Quando nós estamos fechando essa série Nossa Igreja, eu quero falar hoje sobre o tema Vidas Transformadas. Porque se nós estamos pensando aqui como comunidade local, o que nós somos como igreja, é importante que a gente entenda que nós somos como igreja, uma comunidade de pessoas transformadas e que continuam em transformação. Nós somos pessoas transformadas que continuam em transformação até o dia da volta de Cristo, até aquilo que a Bíblia chama de glorificação, até o dia da revelação plena da glória de Deus em Cristo na volta de Jesus. Vidas transformadas. Independente da linha teológica das pessoas, todos creem numa coisa, todos têm um consenso: a fé em Cristo transforma vidas. A fé em Jesus transforma a vida das pessoas. Agora, se alguém diz que crê, preste atenção no que eu vou falar aqui, e vive deliberadamente no pecado, sem arrependimento. Eu não estou falando de pecados em que você comete por falhas
físicas ou emocionais, ou porque você está num processo de fortalecimento espiritual, de transformação ou de santificação. Eu estou falando de coisas intencionais, que nós sabemos que é errado, mas nós continuamos fazendo, de pecados grosseiros, como eu disse aqui, pecados que indicam a nossa rebeldia, pecados que indicam a nossa voluntariedade em realizá-los, porque é aquilo que queremos, a despeito do que temos em Cristo e do que conhecemos dele. Se você vive confortável num pecado, que é claro para o seu coração, se você tem paz em estar numa igreja, num culto, ouvir do Evangelho, levantar as suas mãos e orar, no pecado, confortável no seu pecado, com certeza alguma coisa está errada na sua experiência com Jesus. Porque a fé em Cristo tem que transformar a gente. Algo está errado. Ou você nunca nasceu de novo, ou você, se nasceu de novo, abandonou a sua fé, apesar de estar numa igreja. Tiago capítulo 2, o irmão de Jesus, ele escreveu: a fé em Deus, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, se a fé que nós dizemos ter em Deus não tem expressão prática na nossa vida, não muda o nosso comportamento, significa que essa fé é morta. E aí Tiago completa no verso 19, dizendo assim: peraí, você diz que crê em Deus? Ok, até os demônios creem. Demônios creem em Deus. Eles diziam para Jesus: eis aí o Filho de Deus, tu és o Cristo. Eles creem em Deus, só que eles não obedecem. Isso significa que muitos de nós, e me perdoe a expressão aqui, muitos de nós somos pequenos demônios, porque dizemos crer em Deus, mas não obedecemos, agimos como eles na verdade. Os demônios creem em Deus, mas não obedecem a Deus. E quando eu e você dizemos, eu creio em Deus, mas não fazemos aquilo que Ele nos diz, não vivemos a Sua palavra, a Sua vontade para nós, nós não estamos agindo exatamente como os demônios agem. Na verdade, irmãos, nós vivemos uma grande batalha espiritual. Uma grande batalha espiritual. Então nós podemos concluir que há pessoas que não são santificadas, porque nunca renderam de verdade as suas vidas a Cristo. Nunca se renderam. Nunca entregaram tudo. Nunca chegaram naquela experiência de conversão onde nada mais importa. Nada mais importa, onde você se conscientiza: se eu não tenho a Cristo, eu não tenho nada. Se eu não tenho Cristo, eu não tenho nada. É aquela conversa: pô, o cara é tão legal, rapaz, cara simpático, a gente gosta de comer um churrasco junto, o cara é um grande amigo, só falta Jesus. Ah, meu filho é trabalhador, ele não usa droga. Ih, pastor, meu filho, ó, de casa para o trabalho para casa, é um bom filho, ele só não tem Jesus. Puxa, meu pai é um homem honrado, sempre ensinou coisas boas para os filhos, um homem honesto, ele só não tem Jesus. Mas irmãos, se alguém não tem Jesus, ele não tem nada. Por isso Jesus diz que importa o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Ele diz: se você acha que você está ganhando, você está perdendo. Porque aquele que não perde a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse nunca vai ganhar. Você está entendendo o que Jesus diz? Você está entendendo o valor da cruz de Cristo, da pessoa de Jesus, da salvação, daquilo que Ele nos oferece gratuitamente? Você entende o que é isso? Enquanto nós não nos desnudamos, oh meu Deus, não. Vou ter que usar outra palavra. É isso aí mesmo. Enquanto nós não nos despimos de nós mesmos, enquanto você não se joga aos pés de Cristo, aonde Ele importa e nada mais. Você viu o que você cantou aqui? E nada mais, nada mais. Aí sai dali e já está brigando porque o carro está no lugar errado ou porque alguém travou teu carro no estacionamento. Nada mais importa. Nada mais importa. Nada mais. Sai daqui frustrado porque a jovem que você está de olho começou a namorar outra. Nada mais importa. Sai daqui
Nada mais, nada mais. Eu sei que nada mais importa em relação à sua salvação, a ser a rocha debaixo dos seus pés. Mas para pensar comigo, como eu e você cantamos tantas coisas que nós não estamos vivendo. Não vivendo. Pessoas santificadas que nunca se renderam de verdade a Jesus. E há pessoas que se converteram, tiveram sim uma experiência real, mas esfriaram na fé, pararam de progredir na sua santificação. E alguns vão pelo caminho da apostasia, que é o abandono da fé. Quero que você abra a sua Bíblia num texto do Evangelho de Mateus, capítulo 16, para eu poder ir para a segunda parte daqui da minha palavra com vocês nessa manhã. Mateus capítulo 16, verso 15 a 17. Jesus está com seus discípulos, aí realizando parte do seu ministério, e ele olha para os seus discípulos, a caminhada, a intimidade, o texto está aqui também na projeção, e ele diz assim: vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Porque Jesus já havia perguntado, quem as pessoas dizem que eu sou? E eles deram várias respostas. Perdão. Então Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia! Glória a Deus! Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Jesus está falando: Pedro, você é tão feliz, rapaz, porque você tem uma revelação que não é tua, na verdade, é meu Pai que revelou você, no seu amor, na sua graça, no propósito que Ele tem na sua vida, meu Pai revelou isso a você. Isso significa que qualquer um de nós que estamos aqui nessa manhã, se realmente reconhecemos Jesus como Cristo, o Messias, o Filho de Deus, isso é pura obra da graça, é Deus que revelou a mim e você, é Deus que tirou as escamas dos nossos olhos, como uma das canções que nós cantamos aqui afirmou. É Deus que abriu o nosso coração. Não há mérito nenhum na gente. Mas olha o que acontece em seguida. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar, preste atenção. Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Jesus está explicando que tipo de Cristo, quem Ele é como Cristo. Agora olha o que acontece aqui. Pedro então, chamando Jesus à parte. O Pedro tinha coragem, né, irmãos? Fala a verdade, o bicho era ousado, né? O camarada era intrépido. Ele chama Jesus à parte e fala assim: Jesus, espera aí, o senhor deu uma derrapada na curva aí. O senhor está meio viajando na maionese. O que o senhor está pensando em falar essas besteiras todas aí? Não é isso que está escrito, tá, irmão? Vamos ler o texto. É só para você entender o que Pedro faz aqui. Pedro, chamando à parte, começou a repreender Jesus. O cara está começando a andar, é aquele que pega o trem e já quer sentar na janela, né, gente? O cara, ele foi repreender Jesus, dizendo: nunca, peraí, isso nunca vai acontecer. Irmão, me responde aqui nesse texto, quem que é o Messias e quem que é o discípulo? Você consegue ver nesse texto aqui quem que é o Messias e quem que é o discípulo? No nosso relacionamento com Deus, quem que é Deus e quem nós somos? Porque às vezes nós fazemos igual Pedro aqui: mas nunca, Senhor, isso não vai acontecer, mas de jeito nenhum, não é possível. Exatamente como Pedro. Nunca, não, isso não vai acontecer, mas de maneira nenhuma. Jesus então vira-se para Pedro e de forma muito gentil, doce e amável, ele diz: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Quem crê e não obedece, age como demônio. Pedro está querendo agir como Satanás, está agindo como Satanás, porque Pedro quer estar no trono ao invés de Jesus. O alvo de Satanás é ser igual a Deus, é ser acima de Deus. Jesus vira para ele e fala: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Olha aqui, não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens.
quando você está passando por uma prova, um deserto, uma luta, quando você está tendo problemas no seu casamento, quando você tem algum conflito na igreja, quando você tem alguma dor no seu coração, como é que você pensa? Como vivemos? Quando você tem uma decisão importante, como é que você pensa? Quando você tem que fazer uma escolha na sua vida, que é determinante, como você pensa, ou mesmo nas pequenas escolhas que nós fazemos todos os dias, quem dirige a nossa vida? Quem? Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me. E nada mais. E nada mais. É Jesus e nada mais. Nada mais. Precisamos entender aqui o que acontece. Pedro tinha uma visão de que o Messias prometido, o Cristo, iria restaurar o reino de Israel. Ou seja, ele seria um Messias com poder político, com poder militar, para derrotar os inimigos. No caso aqui que eles estavam vivendo, o Império Romano que os assolava, que os dominava. Agora, Jesus diz que ele é o Messias que vai morrer, que vai ser entregue na mão das autoridades religiosas, que vai padecer nas suas mãos. Como assim? Não é esse o Cristo que eu creio, não é esse o Cristo que nós estamos esperando. Então o que Jesus está fazendo aqui é desconstruir a visão religiosa de Pedro, para que Pedro conheça o Cristo de verdade. Jesus está desconstruindo a visão que ele tinha da salvação, e dele mesmo como Cristo, para que ele pudesse conhecer o Cristo real, e o que significava ser salvo pelo Deus de Israel. Da mesma forma é o que Deus quer fazer comigo e com você. Nós trazemos tantos preconceitos religiosos, nós idealizamos tanto. Peraí, quem que é Deus? Vocês se lembram que algumas semanas eu disse aqui, quando um ateu, você está conversando com um ateu com muita sinceridade e respeito, quando ele diz, eu não creio em Deus, pergunte para ele, que Deus você não crê? Porque ele pode não crer no Deus, que ele não é o Deus revelado em Cristo, não é o Deus que se revelou nas Escrituras Sagradas. Quando ele diz eu não creio em Deus, pode ser qualquer Deus que ele já imaginou, baseado nas suas experiências, nos seus preconceitos religiosos. Então quando você estiver sinceramente conversando com um ateu, pergunta, ok, que Deus você não crê? Quem é o Deus que você não crê? E a partir dali você pode ter uma conversa muito sincera e respeitosa com ele, e tentando compartilhar do Deus que se revelou em Cristo e na Escritura Sagrada. Da mesma forma, os cristãos têm que perguntar, peraí, que Deus que eu estou adorando aqui nessa manhã? Que Deus que eu digo que eu creio? Porque pode ser um Deus que simplesmente você idealizou no seu coração. É o Deus que não vai deixar você passar por uma enfermidade. É o Deus que não vai deixar você perder o seu emprego. É o Deus que não vai permitir que um ente querido morra. É o Deus que vai fazer você prosperar financeiramente sem ter nenhum problema na sua área financeira. É esse o Deus que você crê? Qual é o Deus que se revelou em Cristo? Qual é o Deus revelado na Escritura Sagrada? Será que eu e você não estamos vivendo essa fé religiosa com uma visão completamente distorcida de quem é Cristo e do que significa ser salvo? O que é ser salvo? Quando você diz para as pessoas que foi salvo por Jesus Cristo, o que isso significa? É por isso, irmãos, que é tão difícil hoje no Brasil, as pessoas falam da fé evangélica, da igreja evangélica, mas que igreja evangélica? Há muitos evangelhos sendo pregados aí, não dá para a gente entender que essa igreja evangélica que está no censo, nas estatísticas, é a igreja que crê no evangelho de Jesus e vive por ele. Que tipo de Cristo nós cremos? Ao ponto da gente chegar para Deus e falar assim, peraí Deus, não, o Senhor não pode fazer isso aqui não, o Senhor não pode fazer isso comigo. Meu pai é um camarada extraordinário, eu vou falar dele aqui, ele vai me perdoar depois. Mas meu pai, eu sou o filho primogênito, né, ele sempre tem um quezinho comigo, não sei, meus irmãos ficam meio revoltados, né? Mas eu, com o probleminha que eu tive no coração, e meu pai, sempre que ele me liga, como que está o coração? Estou bem, pai. Eu nem posso falar muita coisa para ele. Estou bem, pai. Não, porque você é um homem de Deus. Você não pode ficar doente. Não é possível que Deus vai deixar seu coração. Eu falo, pai, está tudo bem. Se eu ficar assim também, Deus vai sustentar. Não é possível. Eu não compreendo isso. Olha a teologia do meu pai. Na teologia do meu pai,
Se você é alguém que honra a Deus, serve a Deus, você não pode estar doente. Não é possível que Deus vai deixar você aí com o coração batendo meio com a biela, meio... né? Não é possível. Olha a teologia dele. Eu tenho sempre que explicar, pai. Não é isso. Se eu tiver que ficar assim, ele vai me sustentar. Se ele quiser me levar, ele vai me levar. Se ele quiser me curar, aleluia também. Quem está na mão de Jesus, está na mão de Jesus. É simples assim, irmãos, não é? É simples assim. Que tipo de Cristo você diz que crê? Que tipo de Deus você diz que crê? Por que isso é tão importante? Porque se você crê no Deus que não se revelou em Cristo, num Deus que não é o Cristo, o Deus revelado em Cristo, Deus revelado no Evangelho, você também desfruta de outro tipo de salvação, que não é a salvação que Jesus veio trazer para você. Provavelmente a tua alma vai ter outro destino do que o destino que a Bíblia diz que a salvação em Jesus, através do Evangelho, traz a você. Isso é imprescindível. Imprescindível a gente pensar nisso. Portanto, eu quero aqui terminar essa reflexão falando algumas coisas bem rapidamente. Primeiro, o que é salvação? O que é a salvação, então? O que a gente precisa entender? Eu sou salvo, eu creio na salvação de Jesus. O que é ser salvo? Coloquei uma definição de várias que eu poderia usar, e eu quero falar rapidamente aqui. A salvação no Evangelho de Jesus é o livramento de Deus do pecado e da morte, oferecido como um dom gratuito através da fé em Jesus Cristo, sempre pela graça, mediante a fé. Livramento de Deus do pecado e da morte, porque o salário do pecado gera morte. Essa salvação engloba a libertação do pecado. Eu não vou continuar no meu pecado, a minha vida não vai continuar a mesma, eu não vou continuar sendo Deus da minha própria vida, eu não vou continuar determinando as coisas, eu não vou continuar sendo Deus. Engloba a libertação do pecado e a transformação contínua em conformidade à imagem de Jesus até que Ele venha. Porque aquele que em nós começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1,6. Porque a Bíblia diz que o justo, a luz do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios capítulo 4. A salvação, então, irmãos, envolve a justiça de Cristo, onde somos justificados, ser declarado justo, envolve a regeneração, onde você agora tem um novo coração, uma nova índole, novos desejos, que aí a regeneração para a santificação, e o último dia, quando a gente vai ter um corpo glorificado. O que eu queria que você entendesse, é que a salvação é a salvação do pecado, da nossa rebeldia, Conversando aqui, pegando novamente uma conversa que eu tive com o Silas ali, as pessoas pensam que ser salvo é ir para o céu, e que a vida então aqui continua do mesmo jeito, porque Deus vai me levar para o céu porque eu creio em Jesus. Não, o céu é um resultado da salvação que te alcança aqui. Vida eterna não é vida após a morte, a vida eterna é a vida que começa em você hoje. O dia que você se rende a Jesus, que você recebe uma nova identidade em Cristo, a vida eterna começou hoje. A vida eterna é a qualidade de vida que os discípulos de Jesus possuem já nesse mundo, e que nem a morte vai interromper. Por isso ela vai continuar depois da morte. Mas a vida eterna não é só morrer e ir para o céu. O que nós vemos, irmãos, é que, vou pegar essa frase aqui do meu amigo ali, a pessoa sem ser salva do pecado não suporta o céu. Pessoa sem ser salva do pecado não vai suportar o céu. É por isso que você vê um monte de gente falando assim, o inferno vai ser mais interessante, não é? O inferno parece que vai ser mais dinâmico, as coisas vão ser mais movimentado por lá. Quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus, olha o que ele diz: ela dará à luz um filho, e você deverá dar o nome de Jesus, que significa Deus salva, Deus é salvação, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele não vai salvar o povo nos seus pecados, faz muita diferença. Ele salva a gente dos pecados, da nossa rebeldia, de sermos rivais de Deus e de mantermos rivais de Deus no nosso coração. Ele nos salva dos pecados. Então, a salvação nos leva a um estado de retidão. Não dá para separar a santificação da salvação. Não dá para separar isso. Por isso, eu quero também responder a pergunta: o que é a santificação? Porque essa salvação que é em Cristo, onde nós deixamos de ser rivais de Deus, rebeldes com Deus,
onde não deixamos mais outros rivais dominarem o nosso coração, apesar de sermos tentados a tudo isso, outros deuses reinarem na nossa vida. Essa salvação nos leva ao processo de santificação. Então, santificação o que é, irmão? O que é ser santo? Santificação é o processo de ser transformado completamente à imagem de Cristo por meio da graça de Deus, culminando em uma vida de amor santo. Santificação é um processo, cujo alvo é a própria imagem de Cristo. Isso significa, se você é salvo, você tem um novo rei, um novo Senhor, que é Jesus. Você não é mais o rei da sua vida. Se você é salvo, você está num processo de construção. Por isso que a gente fala aqui da nossa logo, da nossa identidade visual, das pinceladas. Não tem ninguém aqui perfeito. Se você não se sente perfeito, aqui é uma comunidade para você, porque todo mundo está em processo de transformação. Mas também a gente não é mais o que era. A gente não é o que ainda a gente vai ser, mas a gente não é mais o que era. A gente já foi transformado, a gente já foi justificado, já fomos regenerados em Cristo. Mas a gente está num processo de transformação para sermos como Jesus. A estatura do varão perfeito, conforme Efésios capítulo 4, verso 13. Santificação. E sem santificação a Bíblia diz o quê? Não tem salvação. Lembra do texto em Hebreus? Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14 aqui na versão NVI. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Se ninguém verá o Senhor, e a salvação é para todas as pessoas, se ninguém verá o Senhor sem santidade, mas Deus diz que Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, isso significa que a santidade é para todo mundo, para todo aquele que crê. A santidade é possível para cada cristão, não importa a sua história, não importa o seu passado, não importa as suas dores, não importa as suas marcas, não importam as suas feridas, não importa as tentações que você está enfrentando hoje, não importa os seus pontos fracos, as suas áreas de fragilidade espiritual, não importam. Todos nós que cremos em Jesus, experimentamos um novo nascimento, podemos ser santos, podemos e devemos ser santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. 1 Pedro diz, é o texto clássico sobre santidade: assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Tudo. Porque o relacionamento de salvação com Deus desemboca em uma mudança profunda na nossa identidade, no nosso coração, que transborda de dentro para fora e vai mudar o nosso comportamento. Vai mudar a forma como fazemos as coisas. Vai mudar como você compra e vende, como você lida com os filhos, vai mudar todas as esferas da sua vida. Por isso, a transformação em Jesus é a transformação mais profunda, mais profunda. E algo importante aqui é a gente entender que agora não tem rivais. Hoje é normal você ver um sincretismo religioso entre aqueles que dizem evangélicos, não abandonam práticas religiosas que tinham antes. É normal você ver cristão que se diz evangélico sendo curandeiro, com superstições. É normal você ver hoje cristão evangélico, que diz que é evangélico, que crê no Evangelho de Jesus, né, ainda com outras imagens, com outras coisas, que a Bíblia diz claramente que não são necessárias, que não são úteis para a sua fé, porque é Jesus. É normal a gente ver um sincretismo, eu não tenho tempo para falar sobre isso. Eu quero terminar aqui dizendo então, como que a igreja, qual é o papel da igreja nesse processo? Rapidamente, se nós estamos aqui como igreja, irmãos, qual é o papel da igreja? Uma igreja bíblica, relacional e multiplicadora que nós somos. O papel da igreja é, primeiro, ensinar o conteúdo bíblico. Nós não estamos aqui para ensinar outra coisa a não ser a Bíblia. Claro que ela abrange a vida financeira, abrange casamento, criação de filhos, todas as áreas da vida, mas nós estamos aqui para ensinar a Bíblia. Em falar nisso, eu já vou dizer para você, o pastor Vanderlei que está aqui, que é o diretor acadêmico do nosso seminário, no dia 20 alguma coisa, pastor Vanderlei, esqueci a data exatamente, 21 de setembro, ele vai dar aqui por 3 semanas um curso sobre finanças, à luz da Bíblia, 21 de setembro às 17h30, 3 domingos só. Se você quer participar, faça a inscrição lá atrás, tá bom? Porque é muito importante você ver a sua vida financeira a partir da Bíblia e como realmente você pode administrar e construir algo real com a bênção de Deus a partir dos fundamentos bíblicos. Ensinar a Bíblia. É interessante, 1 Pedro 1,22 diz: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade,
visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Como que a gente purifica a vida? Pela obediência à verdade. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Por isso a gente precisa ter o conteúdo bíblico, para a gente não pecar por ignorância, não pecar no nosso casamento porque não sabemos o que é um casamento cristão, não pecar com os nossos filhos porque não sabemos o que é ser pais, de acordo com a Bíblia, não pecar na nossa área financeira porque não conhecemos os princípios bíblicos para a nossa vida financeira. Segundo, modelar a santificação com as nossas vidas. Aqui envolve o nosso testemunho, o nosso exemplo. Ninguém aqui é perfeito, ninguém, nenhum de nós, mas devemos modelar a nossa fé e inspirar outros, nos nossos grupos, nos relacionamentos, nossa família, modelar para eles o que é alguém que rendeu o coração a Jesus e que está crescendo nele. Santificação é um processo crescente, sempre para frente, irmão, sempre para frente. Terceiro, promover grupos de crescimento espiritual, porque não tem jeito de você viver a fé em Cristo, crescer nele, se santificar ainda mais sem um encorajamento mútuo. Vou mencionar o texto mais uma vez de Hebreus 10, consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Considere o seu irmão como isso é importante. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, olha como ele liga a comunhão da igreja com o pecado. Olha como ele liga a questão de que a gente não pode deixar de congregar, de se encorajar mutuamente, de se incentivar, ligado ao pecado. Imediatamente ele fala do pecado. Deliberado, voluntário. Vitória sobre o pecado está também atrelado ao quanto você está em comunhão, em encorajamento mútuo nos relacionamentos. E último, engajar as pessoas na missão de Cristo. Paulo diz em Romanos capítulo 6, que não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, dos seus corpos, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que nós fazemos com a nossa vida agora, irmãos? A gente se engaja na missão de Cristo. Agora nosso corpo, que era para o pecado, agora ele é instrumento para a justiça, para a missão. Agora nós nos tornamos as mãos e os pés de Jesus na nossa geração, irmãos. Essas mãos que foram usadas para o pecado, tem que ser agora mãos usadas para construir o reino de Deus na terra. Esses pés que só iam para o caminho do pecado, da balada, agora são pés que vão caminhar no caminho do Senhor, para inspirar outros também a seguirem Jesus. Nós estamos terminando essa série, irmãos. Semana que vem nós vamos começar uma nova série, que eu tenho certeza que vai abençoar demais o seu coração. Semana que vem vamos ter uma nova Santa Ceia, mas a gente não podia terminar essa série, irmão, sem pensar em tudo que Deus está fazendo nas nossas vidas, como igreja, e o que Ele ainda quer fazer, e que ser igreja é ser a comunidade dos salvos, pela graça mediante a fé, santificados em nome de Jesus. Pessoas imperfeitas que estão em processo de santificação, em processo de se tornarem como Ele. Eu quero pedir para você ver esse vídeo, então, para a gente terminar orando aqui uma canção juntos, que eu quero muito que você ore essa canção comigo nessa manhã. Veja esse vídeo. Ser discípulo de Jesus é ser seguidor de Jesus, é fazer o que Ele fez, é buscar o que Ele buscava, o que Ele deixou para nós, é viver como Ele. Isso é ser discípulo de Jesus. Nos nossos relacionamentos, no nosso contexto, no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida, nós somos chamados a ser como Jesus. Nossa missão é fazer discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus que se multiplicam como, irmãos? Através de relacionamentos. Relacionamentos que constroem, que edificam um ao outro, que encorajam, que abençoam. Isso que a gente está para viver. Por isso essa nossa missão, irmãos, como igreja local. É isso que é ser igreja.